Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, gestão Dória anuncia fase de transição, reabre comércio e permite cultos em São Paulo. A medida vale a partir de domingo. A partir do dia 24, restaurantes, salões de beleza e academias poderão reabrir. O estado de São Paulo, o Ministério da Saúde recomenda que mulheres adiem plano de gravidez. Segundo o secretário de Atenção Primária à Saúde, mesmo sem estudos, visão clínica de especialistas mostra que nova variante do coronavírus é mais agressiva nas grávidas. E agora o valor econômico, o PIB da China tem crescimento recorde de 18,3% no primeiro trimestre. Uma taxa recorde de crescimento a que se chegou graças à base de comparação deprimida pelo início da pandemia de Covid no começo de 2020. E por fim, o Globo. Após decisão do STF, Lula busca adversários de Bolsonaro e empresariado para organizar projeto eleitoral de 2022, mesmo sem tratar diretamente de sua candidatura. A Prefeitura do Rio de Janeiro prorrogou por mais 10 dias as medidas restritivas contra a Covid-19 na capital. A determinação foi publicada hoje no Diário Oficial do município. Agora valem até o dia 27 de abril as medidas restritivas da pandemia no Rio de Janeiro. Com a prorrogação, seguem proibidas a abertura de casas noturnas e a realização de eventos. O toque de recolher também continua e fica proibida a permanência nas ruas entre as 11 da noite e 5 da manhã. Bares, lanchonetes e restaurantes podem funcionar até as 9 da noite com 1 hora de tolerância. O funcionamento do comércio segue de 10 da manhã às 6 da tarde. Museus, bibliotecas, cinemas, teatros e parques ficam abertos de meio-dia às 9 da noite. Também é proibida a permanência na areia das praias e em cachoeiras e parques, sendo permitidas apenas as atividades esportivas individuais e coletivas, sem causar aglomeração. As feiras especiais, como as de artesanato, seguem fechadas. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou em reunião realizada hoje a indicação do general Joaquim Silva e Luna ao cargo de presidente da companhia. Ele havia sido indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir Roberto Castelo Branco no comando da estatal. Silva e Luna foi integrado ao Conselho de Administração da Petrobras na segunda-feira. Era o primeiro passo para que ele pudesse assumir o comando da empresa. A variante P1 do coronavírus é uma das responsáveis pelo aumento de óbitos no país. Essa é a avaliação da infectologista Rosana Richtmann, do Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, sobre a variante brasileira do coronavírus. É uma variante que preocupa demais, porque ela tem uma capacidade de transmissão muito grande. A carga de vírus que cada pessoa infectada carrega da variante é muito maior e, com isso, uma pessoa consegue infectar muito mais pessoas. Então, sem dúvida, a variante P1 que ela é muito mais transmissível, é indiscutível. A variante denominada P1 provoca alerta em todo o mundo, levando vários países a suspender os voos procedentes do Brasil, epicentro da pandemia. Apesar da gente não ter a certeza dela ser mais letal, a minha perspectiva é que ela é mais letal. Nós estamos perdendo mais brasileiros também por causa da estirpe viral, né, da variante que está circulando na nossa população. Então, claro, se eu sou chefe de Estado de um outro país, eu ia fazer de tudo para evitar que esta variante entrasse no meu país e disseminasse. Um estudo realizado por autoridades do Chile afirma que a vacina chinesa Coronavac tem 80% de efetividade para evitar mortes por Covid-19. O Chile é um dos países do mundo com um processo de vacinação mais acelerado e já aplicou pelo menos uma dose do imunizante em 7,6 milhões de pessoas. Mais de 5 milhões receberam 2 doses.
Os resultados são os seguintes: a efetividade para prevenir a Covid sintomática, isto é, infecção sintomática, foi de 67%. A efetividade para prevenir internações hospitalares em geral foi de 85%. A efetividade para prevenir a internação em UTIs foi de 89%. Sobre o resultado em mortes, o número de prevenção foi cerca de 80%. O ministro da Saúde chileno, Henrique París, comemorou o resultado sobre a efetividade da vacina, dizendo que os números traziam tranquilidade ao país. No início do ano, o Butantan divulgou que a eficácia da vacina era de 100% nos casos moderados e graves, segundo os testes clínicos em fase 3 com o imunizante no Brasil. E é importante enfatizar a diferença nos termos. Eficácia mostra o desempenho dentro de um ensaio clínico. Já a efetividade revela o desempenho do imunizante em condições reais de uso. Washington tentou reduzir as tensões com a Rússia e renovar a proposta de uma cúpula com Vladimir Putin. Mas a Rússia anunciou hoje que vai expulsar 10 diplomatas americanos em resposta às sanções tomadas pelos Estados Unidos. A Rússia anunciou nesta sexta-feira que vai expulsar 10 diplomatas americanos em resposta às sanções tomadas por Washington. Moscou ainda acrescentou que recomendou ao embaixador americano retornar aos Estados Unidos. Vamos responder a essa medida na mesma moeda. Pediremos a 10 diplomatas americanos na Rússia que deixem o país. Lavrov se referia às medidas adotadas pelo governo de Joe Biden na véspera. O presidente dos Estados Unidos ordenou duras sanções econômicas contra a Rússia e a expulsão de 10 diplomatas russos, despertando a ira de Moscou. Mas Washington também renovou a proposta de uma cúpula com Vladimir Putin para buscar a redução das tensões. Desde sua chegada à Casa Branca, Biden disse que estava avaliando a resposta a uma série de eventos relacionados a Moscou, incluindo um ataque cibernético maciço e a interferência nas eleições de novembro nos Estados Unidos. O presidente democrata, que já chamou Putin de assassino, prometeu ser mais duro do que seu antecessor Donald Trump, acusado de complacência com o Kremlin. Também nesta sexta-feira, a Rússia anunciou que vai expulsar 5 diplomatas poloneses. Varsóvia adotou a mesma medida em solidariedade a Washington. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.